Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal. A gente vai trabalhar um pouco o que trata o artigo 1º até o artigo 4º da Constituição de 88. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o artigo 1º. A organização e a estrutura do Estado funciona basicamente através de três posicionamentos. O primeiro dele é a forma de governo, que ou ela é república ou ela é monarquia. O sistema de governo a gente já está dizendo sobre presidencialismo ou parlamentarismo. E a forma do Estado? Eu estou falando se ele é unitário ou federação. O artigo 1º, ele já estabelece essas três condições para o Brasil. A forma é republicana, o sistema presidencialista e a forma de Estado federativa. A República Federativa do Brasil. Assim inicia o artigo 1º. E é com esse início que a gente vai dar andamento na nossa aula. Vamos entender um pouquinho como que aconteceu essa história sobre a federação. Ela surge lá nos Estados Unidos, logo depois da independência das 13 colônias britânicas na América, em 1776. Logo depois dessa independência, eles se denominaram como estados soberanos, independentes e livres. Eles eram completamente autônomos, soberanos, independentes. Só que eles resolveram, de alguma forma, se articular entre si e estabelecer um pacto entre eles. Esse pacto, ele tinha um certo poder, mas não muito, porque ele permitia que qualquer das colônias que, esta época, já era um estado soberano, pudesse simplesmente se retirar do pacto, separar, ter a sua saída ou a sua secessão a partir do momento que lhe coubesse. Bom, esse direito de secessão gerava uma certa instabilidade, porque, exatamente pela sua independência, o Estado britânico começou a fazer muita pressão e ataques muito fortes nessas colônias. Então, se uma dos estados soberanos agora, antigas colônias, se sentisse muito ameaçado, muito pressionado e começasse a sair desse pacto, poderia, na verdade, retroceder toda a luta da independência. Então, eles definiram que eles poderiam estabelecer um novo pacto entre eles, mas sem o direito de sair deste acordo. Poderiam ser autônomos, mas não completamente soberanos. Daí vem a ideia da federação, onde cada estado cedia uma parcela da sua soberania para um órgão central, e ele nunca poderia sair desse pacto indistintamente, como se soberano fosse. Daí surgiu a ideia, então, da federação, que hoje a gente pode resumir em estados soberanos, que decidem ceder uma parcela da sua soberania. E aí, na verdade, a gente passa a ter uma outra caracterização, que já não é a soberania, mas é a autonomia. A gente transforma, modifica, ser dono completamente das minhas decisões e liberdades para poder realizar aquilo que me cabe dentro de uma soberania, de um órgão que controla todos os outros estados, como me controla. Uma observação importante é que no Brasil, esse movimento aconteceu ao contrário, a gente chama até de centrífugo, porque foi um movimento de dentro para fora e não de fora para dentro, como aconteceu nos Estados Unidos. No Brasil, o nosso movimento era de um Estado unitário, centralizado, completamente soberano, que se descentralizou. E aí, a criação dos estados no Brasil se deu pelas suas autonomias, mas com uma condição de soberania estatal. Bom, quais são essas características comuns dentre todos os tipos de federação?
primeira delas é a descentralização política, que é isso que a gente está falando. Um núcleo de poder político com autonomia. Constituições têm que ser rígidas, com uma base jurídica mais estável. A distribuição das competências entre os entes autônomos tem que acontecer com uma certa estabilidade institucional. Não pode existir esse direito de separação, de secessão. Não se permite o direito de se retirar desse pacto federativo. Aqui no Brasil, isso é inclusive um limite ao poder de emenda constitucional. É o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Esses movimentos que nós vemos no Brasil de separação dos estados afronta esse princípio constitucional da ideia federativa, ok? Algumas outras características são basicamente soberania do Estado Federal, que são autônomos entre si, mas não soberanos. Os estados. O Estado Federal, sim, é autônomo. Auto-organização do Estado. É a criação de constituições estaduais. Eu vou reger as regras do Estado segundo uma Constituição estadual que vai estar automaticamente em respeito à minha Constituição Federal, como acontece no Brasil. É necessário um órgão representativo de cada estado, que no Brasil é o Senado Federal, e um guardião da Constituição, que no Brasil é o STF. Vamos lá. A Constituição no Brasil, a federação no Brasil, surgiu através do Decreto 1 de 1889. Isso é importante a gente saber, porque foi a partir daí que, na verdade, o Brasil se tornou essa divisão entre estados, municípios e ente federal, a União. Composição e sistematização da federação na Constituição de 88. Se a gente lê o artigo 1º, o artigo 18 da Constituição Federal, nós vemos exatamente como funciona toda essa sistematização da federação. Porque ele já inicia dizendo: a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel. Olha aqui o nosso princípio fundamental da indissolubilidade dos entes federativos no Brasil, pelos estados, municípios e Distrito Federal. E lá no artigo 18 ele ainda traz mais a nossa segunda caracterização, que é autônomos. Essa é uma palavra importante quando a gente trata de federação. Para a gente finalizar, no artigo 1º a gente tem, então, além de toda essa caracterização, os fundamentos da República. Ela é a República Federativa do Brasil soberana, ela trata de fundamentos da cidadania, da dignidade da pessoa humana, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Uma observação aqui para a gente finalizar a aula. A soberania, ela é da República Federativa, ela não é da União. A União, essa divisão, é um ente federativo. União, estados e município. Não é a União que é soberana, é a República Federativa como uma organização política social. Tudo bem, pessoal? É isso aí. A gente vai dar continuidade agora nas próximas aulas e eu vejo vocês lá. Obrigada!